mais uma vez aqui no Papo Reto Paulista. E o doutor Flávio, com um grande convidado hoje, né, Flavinho? Com certeza. Um convidado muito querido, que faz parte de uma família tradicional da cirurgia plástica. E uma alegria muito grande estar aqui com ele. Doutor Gustavo Stoqueiro. Doutor Gustavo Stoqueiro, além de ser um grande amigo, é uma pessoa que tem uma expertise gigante em marketing, gestão. Gustavo, se eu falar o seu currículo aqui, vai acabar o Papo Reto Paulista e a gente não vai conseguir conversar. Como é um papo de botequim, eu quero te dizer primeiro muito obrigado. Você foi muito gentil em estar aqui conosco hoje, atendendo a nossa solicitação. E para nós é realmente motivo de muita alegria. Então, obrigado. Imagina, obrigado a vocês pelo convite. Sempre um prazer encontrá-los. Bater o papo. A ideia do Papo Reto Paulista é essa: trazer colegas de várias gerações. Você de uma geração aí intermediária, né? Não muito novo, não muito velho, mas para a gente discutir assuntos que são pertinentes ao dia a dia do cirurgião plástico. E a gente quer aproveitar um pouco desse seu expertise, especialmente na área de marketing, que é algo tão fundamental para nós hoje em dia na cirurgia plástica. Sim. Gustavo, o que a gente fica pensando, né, e hoje cada vez mais eu acho que a medicina está atrelada ao marketing, né? Existe aí quem não está na internet, quem não está nas redes sociais não existe, né? Eu queria saber de você, para quem está começando agora. Eu, por exemplo, que não tenho uma rede social ativa. Por onde começar? Qual é o conselho que você daria para os nossos associados mais jovens para não cometer as falhas, mas também não cometer os excessos? Qual é a dica que você daria para a gente? Bom, eu acho que é fundamental mesmo, não vai ter como escapar disso. Eu acho que é uma evolução, né, do sistema. Acho que todo mundo vai ter que começar a pensar em marketing, como teve que começar a pensar em cuidar do dinheiro, né? A gente, como sincero, eu tenho uma família já que está na terceira geração de médico, né? Estando na terceira geração de médico, a gente acaba vendo muitas mudanças, que já de criança eu via muita coisa em medicina. E essa é uma mudança que é inexorável, não tem jeito, não tem como escapar. Você teve que ter um controle financeiro quando mudou o Plano Real. Né, a gente viu todo mundo passando a virar empresa, CNPJ, as pessoas eram CPF. Vai precisar virar CNPJ? Hoje em dia ninguém tem dúvida que vai abrir uma pessoa jurídica para tocar um consultório. E da mesma forma, daqui a pouco ninguém mais vai ter dúvida que você tem que ter uma estratégia de marketing pensada para poder tocar o consultório. Mas o que eu acho é que existe um conceito errado do que é marketing e por isso as pessoas tendem a errar na estratégia hoje em dia. Lógico, com o tempo as pessoas vão aprender e vai começar a melhorar isso. É igual as pessoas tinham um conceito errado sobre o que é juros no Brasil, num país que não tinha estabilidade financeira, e hoje em dia a gente entende e sabe investir melhor. O conceito de marketing, ele é um conceito bastante bonito para a medicina. As pessoas acham que ele é ruim, mas ele é um conceito bastante bonito. Porque ele é o conceito de você pensar no que é importante não para você, mas para o outro. O marketing, ele é a ideia de você enxergar o que tem nas outras pessoas. Então, toda vez que você está muito voltado para você mesmo, você está preocupado com seus objetivos, suas metas, seus desejos, e aí você cria um produto que seja bom para você. Se você começa a pensar o que a outra pessoa quer, o que a outra pessoa deseja, o que ela precisa, você começa a criar um produto baseado em marketing. Então, para você iniciar no marketing, o que você precisa primeiro de tudo fazer é uma coisa muito difícil para a gente depois que passou, hoje em dia 12 anos, né? 11 anos, 12 anos se formando, né? Nossa época 11, hoje em dia 12. Se formando, que é parar de pensar só em você. Então, minha primeira questão é: a pessoa precisa entender que não é sobre ela quando você faz marketing. É sobre o que as pessoas querem, e aí sim entender o que você consegue entregar dentro do que as pessoas querem. Isso posto, você vai ter que ver o que você consegue fazer daquilo que as pessoas querem. Você consegue estar disponível o tempo todo para ficar postando no Instagram? Se você não consegue estar disponível o tempo todo para postar no Instagram, não tente imitar alguém que tem um Instagram onde toda hora está postando um story. Se você não gosta disso, não faz isso. Porque existem várias formas de você fazer Instagram. Existe um Instagram onde você deixa posts fixos, que são coordenados de cor. Quando a pessoa entra na tua página, ela vê o que você faz. E aí, como antigamente funcionava um site, que ainda tem que ter um site, mas um site é um lugar meio estático,
que você deixa ali as suas informações, o que você quer que a pessoa saiba de você. Então você vai deixar os seus posts fixos. E a cada uma vez por semana você coloca uma atualização. Você não precisa ser muito ativo. Então eu acho que o grande erro que a pessoa faz é querer imitar alguém que não tem nada a ver com ela para resolver problemas de pessoas que não tem nada a ver com as pessoas que aquela pessoa está resolvendo. Então, minha dica é, tenta começar numa coisa que não te envolva demais. Então, se você vai fazer um Instagram, faz um Instagram fixo com poucas postagens. Essa é a primeira coisa para você entender como funciona. E outra coisa, não despreza o poder do Google, porque as pessoas pesquisam muito no Google, no Bing, ou onde quer que vão pesquisar. Mas você tem que ter alguma forma de as pessoas te acessarem com uma informação estática, fixa, que você queira. Então, Google AdWords é uma coisa que às vezes as pessoas não falam muito em marketing, porque não chama muita atenção. Mas funciona muito bem. Você deixar ali, para quem não tem nada, porque basicamente depois sua clientela vai crescendo através dela mesma, né? Isso é o normal. Mas no início, você quer botar sua propaganda, é melhor você colocar sua propaganda no Google AdWords, que é um ambiente mais controlado do que o Instagram. É mais permanente, você não precisa ficar o tempo inteiro gerenciando. Então, olha para outras alternativas que não demandam tanto tempo seu. Então, para quem está começando, eu acho, faz coisas mais fixas. Faz um bom site, faz um Instagram fixo, programa o seu Google AdWords e aí começa a trabalhar no que está dando resultado. Então, isso é no setor de propaganda do marketing. E outra coisa, eu acho que você tem que botar na cabeça que, por mais que seja necessário, da mesma forma que é necessário você virar uma pessoa jurídica, isso não é a coisa mais importante do seu negócio, né? O marketing não vai ser a coisa mais importante do seu negócio como um todo. O marketing é um dos componentes de um tripé de um negócio. Um negócio ele tem a parte de gestão, ele tem a parte financeira e ele tem a parte de marketing. Então também não achar que você vai fazer marketing vai resolver tudo, porque se você fizer uma boa propaganda e lotar o seu consultório que está mal gerido ou que por algum motivo está queimando dinheiro, e é muito comum um médico fazer consultório que queima dinheiro, você, na verdade, o marketing vai funcionar contra você, porque vai botar mais gente num sistema mal gerido com dinheiro sendo queimado. Gustavo, assim, aproveitando o gancho, para tomar esses passos iniciais dentro do marketing, eu preciso contratar uma empresa focada nisso ou você acha que eu consigo gerar isso sozinho? Acho que a gente vai chegar num momento onde você vai contratar sempre empresas. Acho que ainda não precisa disso. Mas da mesma forma, quando você tem pouco dinheiro, dá para você gerenciar seu dinheiro. Quando você tem muito dinheiro e você trabalha muito, você começa a pegar assessores e trabalhar ou jogar para gestores que cuidam do seu dinheiro. Da mesma forma, o marketing, enquanto ele é pequeno, dá para você fazer sozinho. Tem muita ferramenta de fazer as coisas sozinhos. E aí você vai trabalhar muito com essa sensação de gut feeling, né? Que a gente fala que é a sensação de você achar o que está dando certo. Quando você vai para um gestor de marketing, você vai para movimentos mais agressivos, precisa ter mais dinheiro para colocar. Inicialmente, dá para você começar sozinho. E não vai ter gente que vai ter mais instinto e gente que tem menos instinto. Se você começar sempre suave, com coisas que não agridem, mas que você sabe. Então, minha sugestão para você começar sozinho é sempre pergunta para seus familiares ou alguém que é o seu paciente próximo. Quando a gente é jovem, a gente tem muito paciente próximo que está feliz de começar com a gente, né? Tem muito paciente assim. A gente, quando é jovem, tem muito paciente que quer te ajudar. Né? Eles gostam que você está começando, eles sabem o que eles estão tendo e eles querem te ajudar. Pergunta para eles o que você gostaria de ver, o que você gosta de ver. Essa pesquisa, o marketing, de novo, ele é voltado para pessoas fora de você. Então, na essência, você não sabe o que as pessoas querem porque não é o que você quer. Então, o marketing é muito baseado em pesquisa. A gente não faz muito marketing baseado em pesquisa em medicina porque a gente não dá muita atenção a esse tipo de pesquisa. A gente dá atenção às pesquisas médicas. Mas se você tiver como fazer essa pesquisa informal, de perguntar para o seu paciente, perguntar para o seu familiar o que ele gosta, você vai descobrir, olha, eu gosto quando fazem isso. Aí você vai e faz isso de uma forma simples, copia as pessoas que fazem isso. Eu não vejo nada contra você copiar. Só não acho que você vai implementar o método inteiro da pessoa. Mas olha, um post bonito. Pô, o Instagram te dá isso muito, né? A possibilidade de você começar baseado em um post, começar baseado em uma música. E vai devagarzinho, sem grandes investimentos, mas dá para começar sozinho. Se você não tem intenção de gastar muito dinheiro, dá sim para começar sozinho, perguntando para as pessoas o que elas gostam. E faz o que elas gostam. Olha, eu gosto do Instagram. Não é difícil abrir uma conta do Instagram, qualquer um abre, não é complicado. Fazer um postzinho simples. Hoje em dia você entra naquele Canva, que é um aplicativo de design, tem vários designs prontos. Você pega um design pronto, coloca ali, talvez o espaçamento da letra não seja melhor.
E aí você precisa fazer, o que mais difícil de você fazer é começar essa jornada de pesquisa e fazer uma visita interior sua para saber quem você é, para decidir o que você vai oferecer. Porque se você descobrir que as pessoas estão querendo, sei lá, tirar uma perna, não quer dizer que você tenha que começar a tirar a perna das pessoas. Você precisa também fazer essa pesquisa e descobrir se você é essa pessoa. E aí é um pouco mais difícil você descobrir qual que é a sua voz, né? Isso vai vir com o tempo. Descobrir qual que é a sua voz, qual que é o seu estilo, qual que é o seu diferencial. Então, no começo, começa copiando e perguntando para as pessoas o que elas gostaram de outros. Copia só o post, copia o jeito que escreveu, entra no Canva, pega um design pronto. Entra no Google AdWords, tem lá videozinhos curtos do Google que te ensinam como criar uma palavra. Então, eu acho que dá para começar sozinho. Acho que no futuro as pessoas não vão começar sozinhas. Mas acho que dá para começar sozinho desde que você comece devagarzinho perguntando para quem quer te ajudar. E não pode perder de mente que no final das contas, o que você está fazendo é uma coisa de muito longo prazo. De novo, um paralelo com o investimento. Não tenta queimar a largada, sabe? Não tenta começar seu investimento investindo no alto risco. Então você não deve fazer seu primeiro investimento como médico na tentativa de ficar rico nos próximos 5 anos. Porque você se forma aos 30, ou próximo disso, você tem uma carreira até os 65, 70 pelo menos. Então, se você tem uma carreira de 40 anos, 35, 40 anos, qual que é o sentido de você sair correndo no primeiro 2 anos para se queimar? Qual que é o sentido de você comprar tudo que você ganhou no seu primeiro ou segundo ano de plantão e botar no investimento de alto risco, entendeu? Vou comprar agora Americanas, que está baixo, e sair queimando tudo. Que nem o cara que pegou de herança e perdeu um monte na Americanas. Então, acho que esses investimentos de tentar catapultar em curto prazo são ruins na nossa profissão. A nossa profissão não é uma profissão de curto prazo. Então, acho que quando você for começar, começa suave, começa devagar, coloca o seu nome ali, vai devagarzinho. Quanto tempo vai levar para dar retorno? 2, 3 anos? Tá ótimo. Você começar a ter retorno de marketing em 2, 3 anos de trabalho é muito bom. É muito bom, porque aí você vai ter mais 32 anos para aproveitar. Para poder aproveitar, né? O Warren Buffett fala uma frase que o Warren Buffett agora virou uma empresa, nesse momento nós estamos falando, essa semana ele virou uma empresa trilionária, né? É a primeira empresa não de tecnologia a atingir isso nos Estados Unidos. E ele sempre fala, ganhar dinheiro é uma coisa até fácil, investimento. Daí, mas se o que você faz é tão fácil, tão publicado, por que as pessoas não ficam ricas? Ele fala, porque ninguém quer ficar rico igual eu, devagarzinho. Então ele fala muito essa frase. Então, aliás, eu recomendo, quem puder, ler o livro Bola de Neve, né? Que é a vida do Warren Buffett. É fantástico, é fantástico. Eu muito acho bom. Que ele é um cara extremo. Eu não vivo a vida como ele vive, né? Ele come a mesma coisa, tudo. Mas essa coisa de você saber que o longo prazo é muito grande, importante, e essa ideia vinda do investimento de que pequenos ganhos acumulados no prazo de 20 anos chegam em volumes estrondosos, é que a gente precisa trazer para o conceito de marketing também. Pequenos ganhos de marketing, assim como pequenos ganhos de gestão, e obviamente os ganhos financeiros que você tem na tua carreira, quando eles vão acumulando, eles chegam num valor muito alto lá no final. Então você tem que ter essa paciência de quando você faz medicina, senão você não deveria estar fazendo medicina como uma carreira de longo prazo. Aí o que você está fazendo é arriscar dentro de um campo. Você poderia estar arriscando dentro de computação, você poderia estar arriscando dentro de medicina, mas esse risco não é o risco com que eu trabalho como o normal de um médico. Você não vê um médico querendo fazer medicina para daqui 15 anos sair da profissão. Você não vê um médico daqui 20 anos querendo ir embora da profissão. Ele quer ficar 30, 35 anos, 40 anos sendo médico. Então, a composição do lucro do marketing também acontece. Então, você começa pequenininho, vai crescendo. E assim como o investimento, se você fizer uma aposta muito grande e cair 70%, para recuperar talvez nunca mais. Então, no marketing é a mesma coisa. Você não pode começar muito agressivo e perder tudo que você tem de capital de marketing. Que o capital de marketing do médico é o próprio respeito pelo próprio nome dele. Então, se você queimar teu nome muito precoce no marketing que você investiu demais, depois você não consegue recuperar esse nome. Você tem que mudar de nome. Você tem que ir lá no Google, pagar para não aparecer mais o nome antigo, ou mudar de sobrenome, que essa coisa acontece muito com o médico que errou no marketing, ele tem que mudar o sobrenome, ou mudar a cidade de atuação. Ou seja, é tipo você comprar uma ação e perder 80%. Não vai voltar mais para o que era, entendeu? Então não tem porquê. Você tem que ir ganhando 5, 10% ao ano no começo, depois ganhar 5% ao ano.
E isso vai compor para uma fortuna no final da tua vida. E o marketing também. Voltando um pouquinho, Gustavo, para o Instagram, que talvez seja das redes sociais uma das mais ativas e talvez que proporcione um maior alcance para o colega como médico, eu te perguntaria o seguinte: a gente tem visto várias possibilidades de posts, né? E cada vez mais os vídeos estão entrando com uma força maior do que posts estáticos, carrosséis e tal. Então eu te perguntaria, você acha que realmente os posts em vídeo, a gente deve investir mais nisso? E até que ponto os vídeos mais elaborados, feitos assim de uma forma profissional por empresas, têm um impacto grande, ou aquele vídeo feito de uma forma mais natural possível, do dia a dia, é o que tem um impacto maior e um resultado melhor para o cirurgião? Vídeo é muito bom, porque vídeo traduz é igual uma conversa ou uma mensagem por WhatsApp. Um post estático, você tem que interpretar muita coisa que está ali, porque são poucas palavras, não tem a sensação, o jeito que está escrito, depende do jeito que a pessoa lê. E o vídeo não, o vídeo traz emoção junto. Então o vídeo sempre carrega mais emoção do que um post estático. Então se basicamente você está trabalhando com emoções, né? Tem áreas da medicina que trabalham com mais emoções, áreas da medicina que trabalham com menos emoções. Nossa, especificamente cirurgia plástica, trabalha muito com emoção. Então, se você está carregando emoção, o vídeo é a melhor coisa. Então, o vídeo é muito melhor do que post estático. Além das coisas lógicas, o Instagram está promovendo mais vídeo do que post estático. Então, pela ferramenta, é melhor você fazer vídeo, porque ela vai te promover mais. Mas, na essência, para o paciente que quer receber uma mensagem sua, o vídeo vai te trazer mais resultado, porque você consegue transmitir mais a emoção que você está. Seja você seco, seja você técnico, seja você amável. Então o vídeo vai transmitir melhor quem você é. Então não tem dúvida que vídeo é a solução. Vídeo de alta qualidade versus vídeo de baixa qualidade. Os dois vão ter suas vantagens. O de alta qualidade vai transmitir sensação de investimento, sensação de imponência, sensação de autoridade. Às vezes você quer transmitir isso. Eu, se fosse ter um Instagram de poucos vídeos, que nem isso que eu falei, faz poucos, faz bem feito. Porque a pessoa vai ver que são poucos, mas são bem feitos, e o que você está transmitindo no Instagram de poucos é poucos vídeos, poucas postagens, é a sensação de autoridade. Você fez o Instagram para isso, para que quando a pessoa entre, ela veja que você é alguém que entende desse assunto. Então o vídeo bem feito traz isso. O vídeo mais rápido, ele te traz mais essa parte emocional de proximidade. Olha, realmente é ele de verdade, não é ele maquiado. Os dois têm vantagens. Eu acho que o vídeo rápido funciona para quem está mais afim de postar com frequência. Ele funciona não só para postar com mais frequência, como ele funciona para a pessoa entender que aquilo ali é um vídeo que tá correndo risco de não estar tão bem formatado, a linguagem tão bem falada. Precisa ser como empresa? A única coisa que você precisa de um vídeo de boa qualidade é um áudio de boa qualidade, é a única coisa. Então, se você quer fazer para um Instagram, a melhor coisa para um vídeo é ter um bom áudio, né? Então, as pessoas, a imagem é menos importante num vídeo, é engraçado isso, porque o áudio tem a sensação da voz, o vídeo a pessoa precisa dar uma olhadinha em você, sabe? Ela precisa ver o que você está fazendo. Pode estar numa qualidade super baixa, não precisa ser uma resolução alta, não precisa ter um fundo bonito. Lógico, a gente está aqui num lugar que tudo foi pensado. Aí, sim, depois que você resolveu o problema do áudio, você pensa no problema da qualidade, da cor, do estilo. Mas em princípio, não vejo por que fazer com grandes investimentos, desde que você tenha um microfone. A única coisa que você não pode fazer num vídeo do Instagram é não ter um microfone. É querer gravar com o celular sem microfone. Esse só cabe em stories, coisas muito pequenas mesmo. Porque o áudio ruim acaba com um vídeo. Ninguém fica num áudio ruim. Não precisa ser um áudio profissional, mas qualquer microfonezinho de lapela que você compra é importante. Então, tendo um bom microfone de lapela, daí se você for gravar um vídeo mais sério, eu acho que para formar aquela página inicial do Instagram é mais legal, investir um pouco mais. Se você pretende fazer stories, reels rápidos, aí não vejo por que não ser um vídeo simples. Não vejo necessidade de você fazer muita coisa. Os dois vão funcionar. Entende? Nesse momento que a gente está, qualquer propaganda funciona. Gustavo, assim, aproveitando o gancho do vídeo, porque o que eu vejo, às vezes, e eu queria ouvir a tua opinião, é a questão daquele vídeo
onde o profissional ele quer dar uma aula de medicina num vídeo de Instagram. Ele quer descrever cirurgia num vídeo de Instagram. Usar termos técnicos, muitas vezes inalcançáveis para o leigo, no Instagram. E que você acha que isso tem retorno? Chegar e falar, olha, hoje eu operei uma paciente, a paciente emagreceu tantos quilos. Você acha que esse tipo de informação, ela realmente acrescenta algo? Acho que, como eu disse, a gente está numa fase que a maior parte das propagandas funciona. Então, qualquer uma mesmo propaganda ruim vai funcionar. Não acho que não funcionar, vai funcionar de alguma forma. Qual que é o problema? De novo, você está olhando para uma coisa que seria o que você queria. Quando o cirurgião está fazendo isso, ele fala o que ele gostaria de ouvir de outros cirurgiões, talvez, né? Uma opinião técnica bem embasada. Mas você, quando você está fazendo marketing, você não está falando de você mesmo, você está falando dos outros. É muito difícil para a gente. A gente, como médico, geralmente é muito egocêntrico. Porque a vida é difícil, a gente tem que ir lá trabalhar, tem que estudar, a gente ficou voltado para a gente mesmo. E marketing é sobre as pessoas de fora. Então, quando você faz um vídeo desse, quem que você está agradando? Outros médicos? Talvez, se você quer pegar outros médicos, se você é um cara que vive de encaminhamento, então também a gente precisa dividir isso. Existe médico que está fazendo Instagram para garantir que ele é um bom cara, para que outros médicos continuem encaminhando para ele. Pode ser que seja isso, legal. Mas será que outro médico precisa dessa informação técnica? Então eu acho que traz pouco valor uma propaganda dessa. Eu acho que uma propaganda que fala mais sobre sensações de verdade que a paciente tem, vai fazer mais sucesso, porque a paciente não quer saber muito a técnica, ela até se interessa, mas não é o que ela quer saber. Mas dentro das suas informações, você falou uma que me chamou a atenção, que é, ela perdeu tantos quilos. Essa talvez seja uma informação importante, entendeu? Já não é uma coisa técnica, é uma coisa objetiva que a paciente consegue ver. Aqui na Avenida Paulista está com umas propagandas de uma clínica de emagrecimento, que se você olhar, para eles não se comprometerem, né? Eles estão colocando assim, nesses relógios, né? Tem é uma propaganda muito interessante. É a foto de uma pessoa escrito assim, eu perdi 8 quilos. Só. Clínica tal. Então, essa frase é muito forte. Porque eu perdi 8 quilos vai atingir muita gente, é o que a pessoa quer. Ao mesmo tempo não comprometeu nada, porque eu perdi 8 quilos não é mentira, certo? Você nunca pode acusar de uma propaganda mentirosa que a pessoa perdeu 8 quilos. Não está dizendo que você vai perder 8 quilos, não está dizendo nada. Mas ressoa na pessoa. É uma frase simples. Então, às vezes, quando você está falando num vídeo técnico, se você fala coisas objetivas que a paciente está sentindo, pode ser que atinja. Talvez ela não esteja preocupada quando você fala, não, porque daqui eu dei o ponto desse lado do outro. Mas aí, quando você colocou, você falou. E aí, eu tirei tantos quilos. Cara, tirei tantos quilos é uma medida muito objetiva para uma pessoa. Ela pode sentir, caramba, eu poderia usar 5 quilos fora de mim, né? Então, acho que dá para você colocar essas frases. Mas, de forma geral, tirando esses detalhes do que você falou, os vídeos técnicos tendem a não agradar o leigo. E não agradando o leigo, você está fazendo um vídeo que não é para o leigo, você não está fazendo marketing, você está fazendo um negócio seu. Eu iria para coisas mais leves, mais simples. É que tem um problema de postar Instagram toda hora. Não tem assunto para toda hora, né? Então, a gente acaba tendo que repetir as mesmas coisas. E o que adianta você crescer demais a tua base do Instagram de pessoas que não vão ser suas pacientes, né? Porque você já operou com você, ela vai ficar operando toda semana. Né? Ela não vai comprar mais uma cirurgia sua à toa. Então, é um pouco difícil esse equilíbrio do Instagram. Não é uma plataforma de você ficar falando toda hora sobre tudo e achar que vai ficar ganhando paciente o tempo inteiro. Mas se você gosta de fazer, ótimo. É que as pessoas confundem que as pessoas que deram certo no Instagram, antes de tudo, elas gostavam de fazer Instagram. Aí elas deram certo. E as pessoas acham que então é esse o segredo. Não é. Se você não gosta de fazer Instagram, postagem toda hora, na terceira semana você vai cansar, não vai ter mais assunto, você vai começar a inventar e falar, então eu vou falar da parte técnica aqui, ficou chato, entendeu? Sim. Inclusive, nessa questão da parte técnica, eu tenho uma pergunta para você. Nós estamos aí quase com 6 meses da liberação do antes e depois, através do CFM, que possibilitou que o cirurgião colocasse fotos de antes e depois das suas cirurgias, o que foi algo muito controverso durante muito tempo. Existem argumentos favoráveis e contrários, né? Se bem utilizado, pode ser uma coisa boa, mas eu queria saber de você, como você viu essa evolução? Eu tenho notado que tem diminuído os antes e depois nas publicações, né? Justamente porque agora não é mais proibido, talvez por isso as pessoas não tenham tanto interesse. Mas como você encara isso? E como você acha que foi a evolução? Você acha que
embora há pouco tempo ainda, 6 meses, mas você acha que nós estamos no caminho certo nesse sentido? O que você diria sobre o antes e o depois em mídias sociais? Eu acho que esse foi interessante. Eu também acho que teve uma diminuição, porque a partir do momento que você... Porque quando a coisa está muito bloqueada, você acaba fazendo e, como está fora da lei mesmo, já vamos fazer fora da lei e pronto, entendeu? A hora que a lei vem e coloca as coisas claras, aí a pessoa começa a ficar com medo. Não, tem uma lei, eu não quero quebrar, vou tentar fazer. E a pessoa começa a ver que, na verdade, tem que ter limites e começa a diminuir porque ela fica com medo, né? Porque agora ela poderia estar fazendo certo, porque antes você não podia fazer certo, você fazia errado. Agora ela pode fazer o certo, ela quer melhorar, então vamos fazer o certo, né? É engraçado isso. Quando você afrouxa a lei, a nossa tendência é de achar que a hora que você afrouxa a lei, todo mundo vai destrambelhar, né? E, na verdade, a hora que você dá uma certa afrouxada na lei, as pessoas têm um grupo que estava querendo respeitar a lei. Então, essas pessoas agora vêm e você começa a ter mais gente cumprindo a lei. Que é em tudo isso, né? Se você tem um imposto que é muito restritivo, a hora que você afrouxa o imposto, mais gente vai conseguir fugir do imposto. Não, às vezes as pessoas falam, não, tudo bem, agora dá para eu cumprir. Já que agora dá para eu cumprir, eu vou fazer. Então, eu achei que também me surpreendeu positivamente como as pessoas evoluíram para melhor quando liberou mais. Eu acho que as pessoas entenderam que então agora dá para fazer isso. Se eu acho que isso é bom ou ruim, eu falo que no mundo ideal, acho que não poria pré e pós, no mundo ideal, porque eu não acho que o paciente tem essa capacidade de julgar, é muito difícil de você passar. Mas o mundo ideal não é o mundo que a gente vive, né? Então a gente tem que ver no mundo prático. Eu acho que no mundo prático é muito legal o pré e pós. Então eu vivo essa dualidade. Eu não acho que o paciente ganha muito, porque eu não acho que o paciente ganha muito com muita exposição para a medicina, né? Tem vários trabalhos aí mostrando que quanto mais você expõe o paciente a informações médicas, mais aumenta o uso da medicina e não necessariamente o bom uso, né? Então é uma coisa que em economia de saúde eles chamam de low value e high value care, que é a coisa que te traz muito benefício para o que você usa ou baixo benefício. Eu acho que é uma coisa que traz baixo benefício. Então acho que talvez aumente o abuso de usos, né? Porque você começa a ver o uso inadequado da saúde. Nos Estados Unidos é bem claro isso. Quando você aumenta a propaganda de medicações, aumenta o uso inadequado de medicações do público leigo. Então, se você perguntar para mim, acho que o antes e depois não seria o ideal, porque não deveria ser muito propagandear medicina, que é uma coisa tão duvidosa do que funciona e não funciona em muitas coisas. No mundo prático, é capitalismo, é concorrência. Você precisa, na concorrência, expor para as pessoas quem são as pessoas, fazer propaganda, você precisa colocar o que existe de pré e pós até para tentar defender a sua área, né? Então, quando você coloca pré e pós, dando limites reais do que acontece num pós, você facilita para que as pessoas entendam os limites do que você está fazendo. Então, você está lutando um jogo onde pessoas leigas vão ter poder, né? Porque, essencialmente, o leigo tem muito poder na decisão de quem contratar. No mundo ideal, só os técnicos, no mundo ideal, talvez no mundo que eu criei ideal, talvez não seja o mundo ideal dos outros, mas só quem tem capacidade técnica tomaria decisões, né? Mas no mundo prático, quem é leigo toma decisões técnicas, de escolher pessoas técnicas. Então, você tem que abrir o máximo de informação. Eu sou favorável à liberação de pré e pós, já era favorável antes, não porque eu acho que necessariamente vai tornar tudo melhor, mas porque torna pelo menos tudo mais lógico, mais transparente, uma concorrência mais justa. Agora, como vai ser a evolução disso? Acho que vai ser boa. No final das contas, a gente se equilibra. O mundo sempre tem melhorado. As pessoas ficam tentando achar que não, né? Mas o mundo melhora muito, assim, com os percalços. Mas o mundo melhorou muito de 1950 para cá. E ele vai melhorar muito daqui para frente. As pessoas vão se equilibrando. Algumas coisas ruins a gente vai corrigindo, que a gente faz coisa ruim, depois volta para trás. E eu acho que o pré e pós foi uma sinalização boa. Gostei. Eu acho que dar limites factíveis acaba angariando mais gente querendo cumprir as regras. E eu não uso pré e pós, particularmente na mídia social, mas acho que é legal que quem queira pode usar. Agora, eu acho que a gente, para não ficar muito teórico, né? A gente fica muito teórico aqui, eu acho que é importante a pessoa entender o que ela precisa fazer no marketing, né? Então, o que a pessoa precisa fazer? Ela precisa entender o que ela é. Dentro do que ela é, como ela vai comunicar isso. Então, você tem formas de comunicar. E a coisa mais importante quando você for comunicar é sempre colocar o paciente que tem a dúvida. E você responde a dúvida dele. Quem é o centro das coisas é o paciente.
Então, acho que se você vai começar um marketing, fala, se um paciente estivesse procurando, o que ele vai querer? Se essa pessoa estivesse procurando. Então, na prática, se você vai começar o seu marketing sozinho, o que você precisa fazer? Será que seu paciente quer ver pré e pós? Putz, o tipo de paciente que eu tenho em mente quer ver pré e pós. Então faz pré e pós, entendeu? Faz o pré e pós do jeito que você acha adequado. Faz uma coisa decente. Mas, de repente, um pré e pós, até pior do que o seu resultado na média, pode ser o suficiente para o que seu paciente quer. Ele só quer ver o que é a possibilidade. Por exemplo, eu trabalho bastante com facelift por causa do meu pai e tudo mais. As pacientes não fazem ideia de como é uma incisão de facelift. Qualquer foto que eu bote, talvez aí seja melhor botar uma foto de uma cicatriz bem vermelha e hipertrófica para ela ver a linha da cicatriz. Vai funcionar bem para ela, porque ela quer ver aonde fica a cicatriz. Ela vai pensar, tudo bem, entendi. Essa cicatriz está um pouco vermelha, ela não fica muito nisso. Daí quando ela falar com você fala, não, depois a evolução de longo prazo é essa. Lá no seu consultório, controlado, você faz isso. Então, o seu paciente, eu acho que em facelift as pessoas precisam entender o tipo de cicatriz. Sim. Não tem como você comunicar isso de forma que não seja foto de pré e pós. Se eu tivesse na mídia social querendo procurar um paciente facelift, eu colocaria um pré e pós para atingir isso, entendeu? É o que eu acho melhor, não interessa, é o que o paciente precisa ver. Então, você precisa sempre sair para o que o paciente quer. Você precisa entender o que ele quer e precisa exercer o que a dúvida dele é. A dúvida dele é qual tipo de cicatriz. Coloca um pré e pós de cicatriz. Não precisa colocar do resultado final. A dúvida da paciente não é qual o resultado final, às vezes. É só onde ficam os cortes. Resolva essa dúvida. Pergunta para a sua próxima paciente. Qual que é a coisa que você mais tem dificuldade? De saber como que é o pós-operatório, quanto roxo fica. Bota um pré e pós de roxo. É isso que fica um roxo num pós-operatório normal. Entendeu? Então, eu vejo possibilidade. Agora, se a tua paciente não é isso, não, minha paciente não, o tipo de paciente que eu quero não quer saber isso. O tipo de paciente que eu quero quer saber outra coisa. Resolva a dúvida dela. Então, na prática, sempre corra para o que a paciente quer. Mas, Gustavo, você não acha que, assim, também seria importante, já que nós estamos falando de pré e pós, até mais honesto também, porque você sabe que cirurgia tem muitas variáveis, né? O cirurgião, por mais experiente que ele possa ser, por mais cauteloso que ele possa ser, ele vai ter intercorrências ao longo da carreira, vai ter excelentes resultados, bons resultados e resultados não tão bons assim, né? E o que eu observo em rede social é que é um oceano azul, né? Todo mundo tem bons resultados, todo mundo é excelente, todo mundo resolve tudo e a gente sabe que existem percalços. Você acha que é válido em rede social falar de intercorrência, mostrar fotos de complicação? Ou você acha que isso realmente não interessa para o paciente? Eu tenho sensações confusas em relação a isso. Eu não sei se eu resolvi dentro de mim o que eu acho. Acho que na mídia social, eu não acho que faz tão mal você mostrar mais coisas boas do que ruins. Não acho que é tão assim, sabe? Eu não acho que as pessoas não sabem que existem complicações, mas tem que ser explicado. Eu não tenho tanto medo do pré e pós para esse lado. Eu acho que você não tem que colocar... É mais o tipo... Colocar aqui, olha, esse é um bom resultado. Ponto. Qual o problema de colocar um bom resultado? Pronto, esse é um bom resultado. Aí você coloca, olha, este é um bom resultado, um pouco acima da média. Sim. Se você só explicasse isso, não precisa explicar o que é abaixo da média, na minha opinião, entendeu? Não, sabe por quê? Porque há pouco tempo teve um programa de televisão que mostrou uma série de pacientes que operou com determinado cirurgião, que na verdade nem era cirurgião, com uma boa formação, mas existiam coisas que elas falavam que me chamou a atenção. Então, uma paciente que fez uma cirurgia bariátrica, e ela estava achando um absurdo a cicatriz que ela tinha. Olha, me deixou uma cicatriz no braço, olha, me deixou uma cicatriz assim. E estavam todas cicatrizes de boa qualidade, bem posicionadas e com resultados até bons. Então, o bom resultado, entendeu? Às vezes visto por de outra forma, nem é bom resultado. Essa história que você acabou de colocar, que é a questão de, muitas vezes o paciente ele não tem a noção de onde é a cicatriz, ele não sabe o que esperar. Não, acho que isso seria o legal de você ter mais gente informando, né? O que não quer dizer que as pessoas vão se informar bem, não é porque você tem na internet excelentes fontes de informação e as pessoas se informam mal. Então, você não tem como proteger a pessoa dela mesma, a não ser que você entre num sistema muito restritivo de liberdade. Então, assim, não quer dizer que porque você coloca boa informação na rede, as pessoas não vão achar má informação na rede. E nem porque você coloca boa informação na rede, você vai ser a referência. Isso é um trabalhinho de formiga em todas as áreas, isso não é em medicina, né? É um trabalhinho de formiga em política, é um trabalhinho de formiga em finanças, que é uma outra área que eu mexo bastante, sim, de
Pô, a quantidade de gente que joga em bet e jogo do Tigrinho no Brasil é muito grande. Absurda. É absurda, com pessoas acreditando que vão ganhar dinheiro. A quantidade de pessoas que fica comprando e mexendo na ação em day trade todo dia, porque todo dia tem uma dica, é muito grande. E a quantidade de pessoas que vai acreditar que você vai fazer uma cirurgia plástica e vai sair com um corpo inalcançável é muito grande. Dá para se preocupar muito com isso? Se você for entrar nessa preocupação, você não vai para frente, porque é inviável. Assim, sempre vai ter gente informando mal. O que você tem que acreditar é que na última instância as coisas vão dar certo. Estou falando na última instância prática, né? Você também pode acreditar que na última instância espiritual vai dar certo, que é uma outra solução, né? Você tem que exercer. Quando você mexe com informação populacional, você tem que exercer a capacidade religiosa, estoica, qualquer coisa que você deseje ter, porque você tem que acreditar que o bem vai vencer o mal no final. Sim. Mas no processo jurídico, essas pacientes não vão ganhar nada. Assim, a cicatriz mal posicionada, tudo, não vão ganhar, se você acreditar que a justiça vai ser justa. Então, mas não me preocupa muito, assim, de verdade. Eu acho que vai ter gente passando má informação o tempo inteiro. Se você abrir a chance de boa informação circular, você tem que acreditar que no final as pessoas vão vencer. E vai caber de você, no consultório, triar essas pessoas. As pessoas que vêm mal informadas, você tenta informar. Não conseguir informar, não opera. Eu sofro muito com informação no consultório por conta dessas coisas novas em relação à lipoaspiração. Eu que sou uma pessoa muito restrita em lipoaspiração e tecnologias, vou devagarzinho, eu sofro bastante. As pacientes chegam com expectativas que foram passadas por outros colegas que eu respeito, colegas que eu convivo. Foram passadas coisas completamente reais, coisas que a lipoaspiração, ao meu ver, são impossíveis para a lipoaspiração. E eu passo o dia inteiro respondendo isso, entendeu? Às vezes dá vontade de você entrar num post do Instagram e tacar tudo pro alto e sair xingando todo mundo. Mas você espera. Perco muita paciente? Eu perco. De lipoaspiração eu perco muita paciente. Porque eu acho que ela não vai chegar na minha conclusão, porque prometeram para ela. Eu lembro que chegou outro dia e falou assim, eu fui num cirurgião que falou que ele não entrega cirurgias, ele entrega resultados. Eu falei, meu Deus do céu, se tem uma frase ruim que um cirurgião pode falar, é essa. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? Mas o cara falou isso para ela. E eu falei, olha, sinceramente, eu custava metade do preço dele, né? Então, para ela era muita vontade de operar comigo, por causa do custo. Mas eu falei, sinceramente, não vai dar certo. Você já foi influenciada por uma opinião. Essa é a frase que o juiz mais deve gostar, né? Eu entrego o resultado. A gente fica lutando contra isso o tempo inteiro e o cara entrega esta frase. Eu falei, cara, assim, talvez eu seja só um cara muito medroso comigo mesmo, mas eu acho que a gente não tem como... ao mesmo tempo que você tem que se preocupar com o paciente, não dá para ficar se preocupando muito com o que os outros estão fazendo, entendeu? Sim. Você tem que descobrir quem você é e vai tranquilo. Faz o seu, vai tranquilo, vai lá. Descobre que tipo de voz você quer ter. Isso é muito importante, porque quando você vai ficar 40 anos num negócio, você tem que ter consistência. Consistência é muito difícil de você atingir. Não estou dizendo que você não pode mudar de pessoa que você é. Eu mudo toda hora meus conceitos porque as coisas mudam. Mas você tem que ter uma certa consistência. Então, descobre quem você quer ser. Você quer ser o cara que vai aceitar qualquer tipo de paciente? Dá para você querer ser isso. Não, eu quero ser um cara que vou trabalhar com paciente desse jeito. Vai lá, que tipo de paciente que é? É assim? Conseguiu uma paciente? Pergunta para ela o que ela gostaria de ver. Faz o que ela gostaria de ver. Faz para uma pessoa. Acho que isso que é a coisa mais importante. Não tenta fazer marketing para um monte de gente. Faz para uma pessoa. Faz para uma pessoa. Sempre faz para uma pessoa. Então hoje eu vou fazer um post para aquela pessoa. Eu outro dia fiz um post no Instagram do Marketing Ético, que foi uma discussão que eu tive com uma pessoa sobre um fato, que é aquele elevador que a gente clica e ele te dá o andar que você tem que ir, né? E eu falei, vou responder, vou falar o que eu falei para essa pessoa num vídeo. Foi o vídeo que deu mais retorno do meu marketing ético. Eu não quis explicar nada para ninguém. Aí outro dia eu estava falando sobre uma coisa que foi uma dúvida tributária. Daí você fala, responde essa dúvida, entendeu? Pontual. É pontual. Você que a caixa de perguntas é uma boa? Eu acho que a caixa de perguntas pode ser uma boa, mas aí você não sabe quem está perguntando, né? Eu acho que se for uma pergunta... Eu acho que não, acho que conversa com as pessoas. Pergunta para o seu paciente o que ela quer. Eu acho que essas coisas colocadas na rede social, tipo caixa de pergunta, quem que responde a caixa de pergunta? Se você contrata um cara para fazer seu marketing, a caixa de pergunta vai estar cheia de gente que ele mandou fazer pergunta, entendeu? Essas perguntas não são sinceras, né? Então, eu não vejo por que explodir. A caixa de pergunta pode te ajudar a criar ideias do que as pessoas estão querendo. Mas as pessoas, de forma geral, em pesquisas,
ou perguntas públicas, elas respondem mentiras, né? Então, isso é uma coisa bem forte em marketing, né? As pesquisas de marketing, quando você pergunta para as pessoas, elas mentem. Elas não respondem o que elas querem responder. Elas respondem o que elas acham que é certo aparecer respondendo, né? Que eu brinco muito que tem um amigo meu da faculdade que faleceu, mas ele falava isso. Quando eu vou para a eleição, quem você vai votar? Ele, eu quero acertar quem está ganhando. Meu objetivo é acertar quem está ganhando. As pessoas vão responder desse jeito. As pessoas, você pergunta para elas... eu lembro que quando eu fiz minha pós-graduação em marketing do INSPE, eu tinha que fazer pesquisa de campo lá. Daí nós fomos na porta do supermercado Santa Luzia lá, aqui em São Paulo, que é um supermercado bem importante de coisa chique, né? Você é a favor de produtos orgânicos? 2010. Você é a favor de produtos orgânicos? Sou, não. A gente tem que comprar produtos orgânicos. Pô, isso aí ajuda muito o planeta e tal. Tudo bem, você comprou algum produto orgânico no seu carrinho hoje? Não comprei nenhum produto orgânico. Mas por que você não comprou produto orgânico? Ainda acho que não é hora. Muito caro. Porque a resposta é sempre muito cara. Né? Isso é outra coisa em marketing. Que sempre a resposta... Se você perguntar no final se o produto está caro, sempre a resposta vai ser, independente do que seja, entendeu? Não tem a resposta do produto está barato. Então tem algumas respostas que as pessoas respondem que elas acham que o certo é responder que quer comprar produtos orgânicos. Você pratica o produto orgânico? Você compra? Não, eu não. Mas tem que comprar. Tá bom, entendeu? Então, assim, essas perguntas públicas são um pouco problemáticas quando elas não vêm seguidas da métrica. Então, você precisa da pergunta e da métrica. Você está falando isso, mas você não faz isso. Então, caixa de pergunta pode ser legal para te dar ideia. Mas o mais legal para dar ideia é você conversar com pessoas que você conhece. Pergunta para uma pessoa leiga o que ela quer saber de uma cirurgia. E você vai se surpreender que às vezes as pessoas têm dúvidas muito diferentes da sua. A gente que só conversa entre a gente acha que as dúvidas em facelift... Então, por exemplo, eu estou passando agora tentando construir uma comunicação de facelift. Facelift é uma palavra que a gente fala com maior frequência e todas as pacientes que eu falo facelift perguntam, mas o que é o facelift? É uma palavra que não está difundida na sociedade. Então, é uma palavra muito difícil de você falar. E às vezes você está lá falando facelift, daí essa semana uma paciente veio para mim, eu tinha explicado um monte, não, porque o facelift falou, mas só para entender, o facelift é aquela cirurgia da plástica da face que a gente está falando? Depois de tempo. Ela achou que eu estava explicando outra cirurgia que eu poderia fazer no lugar da plástica da face que ela tinha que consultar com outra pessoa e eu estava falando as diferenças do que eu faço porque essa outra pessoa faz. Você fala, putz, lá atrás eu não deixei isso claro. Entendeu? Então, ela, na verdade, a cabeça dela o tempo inteiro estava viajando pensando assim, porque ele está querendo me empurrar outra cirurgia. E não é. Né? Então, essas dúvidas a gente não consegue não perguntar. Só perguntando mesmo. Pode ser por caixa de pergunta? Até pode. Isso eu acho caixa de pergunta é muito abstrato e principalmente se você acabou de contratar alguém, o que está vindo na caixa de pergunta é gente que ele mandou perguntar. Gustavo, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Na verdade, eu vou te fazer uma pergunta meio capciosa, porque esse tema eu tenho certeza que dá para fazer uns 2 podcasts só sobre isso. Mas a gente não pode perder a oportunidade de ouvir algumas palavras suas sobre esse assunto, porque a gente conhece o seu expertise, você se dedica a essa área há muito tempo. E eu queria te perguntar sobre inteligência artificial. Como é que você está enxergando? E assim, o que você poderia dizer para o colega cirurgião plástico, tanto mais novo, como intermediário, como mais antigo, de como ele deve se portar nesse sentido, com relação especificamente à profissão? Ou seja, onde que você enxerga que a inteligência artificial vai impactar na vida do cirurgião plástico nos próximos 2, 5, 10 anos? Bom, a pergunta é complexa, mas assim, usa. Tá? A inteligência artificial usa. Tem que começar a usar. Vai dar certo. É igual a internet nos anos 2000. Passou por um boom, botaram dinheiro demais, todo mundo ficou criticando que não era assim, era verdade, tinham posto dinheiro demais, quebrou a internet, obviamente ficou aí porque é muito boa. A inteligência artificial vai ficar. Essa parte de inteligência artificial de linguagem LLM, né? Que é o ChatGPT. A gente vai ter outras inteligências artificiais e outras coisas que eu não vou falar sobre elas, que são as coisas de decisão de conduta, né? Mas assim, vamos falar de ChatGPT, Claude e Gemini, né? Que são as 3 principais. Vai ficar, tem que começar a usar. Começa a usar porque não existe não usar, não tem por que não usar. Não quer ter ideias, vai lá e configura o seu ChatGPT e vai conversando, se comporte como uma mulher de tal, e pergunta para ele, tá querendo ter ideia, conversar com alguém, não tem para quem fazer pergunta de que fazer no seu marketing, faz para lá. É muito engraçado como dá perguntas bem interessantes que você não tinha pensado. Então, para você ter conversa, muito bom. Como substituto agora para alguma coisa que seja realmente a nossa profissão, porque realmente a nossa profissão é chegar lá, fazer o diagnóstico de uma paciente
determinar a técnica e operar aquela técnica. Eu acho que ainda está muito longe. Acho que nos próximos 2, 3 anos nós não vamos ver isso mudando. Nós não vamos tomar decisão técnica baseada no ChatGPT, no Claude, nós não vamos fazer diagnóstico baseado no ChatGPT e no Claude. Acho que isso não vai acontecer. Então, para a nossa profissão central, o core da nossa profissão, diagnóstico e operar, não acho que vai mudar. Não para agora. Mas as coisas associadas à nossa profissão vão melhorar com isso. Então, você gerar um relatório, você vai poder... Porque não tem muito mais sentido você fazer um relatório cheio de erro de português de concordância. Você escreve o relatório como você escreveria. E joga lá e pede para ele corrigir a concordância. Não tem por que você passar papel errado. Ele vai corrigir para você. Ele é um ótimo corretor. Não tem por que você gerar um relatório desconexo uma frase da outra. Então, para gerar relatório é muito bom, para conversar, para ter ideias é muito bom, mas o que eu mais uso é para coisas não médicas. O maior erro que você pode ter é querer fazer pesquisa científica baseada nisso, né? Resumir alguma conduta. Eu já tentei fazer isso, ainda é muito fraco. Foi muito engraçado. Eu fiz uma pesquisa sobre fazer esterectomia, eu faço bastante. Faço cirurgias de útero, né? Eu faço cirurgia ginecológica. E aí queria fazer a associação de esterectomia com abdominoplastia. Faz a estere por vídeo ou faz aberta, já que você já está abrindo o abdômen. Sim. Uma questão meio óbvia para todo mundo. A gente sabe que tem as dúvidas do seroma, né? A analgesia do pós-operatório. E eu estava com essa dúvida. Não é uma questão fácil de resolver. Fui conversar. E com inteligência artificial. Eu conversei com o ChatGPT e com o Gemini na época. Os dois. E a resposta veio ótima. Não tinha entendido como eu tinha dúvida. Era óbvio, a resposta estava ali e ele citava as 3 fontes. Só que as 3 fontes que ele tinha citado era do Plastic, né? E era uma revista que eu tenho acesso, como da Sociedade Americana. Falei, vou ler o artigo inteiro para entender por que é tão óbvio, né? Que tem que fazer a cirurgia desse jeito que era vídeo. Aí eu fui lá ler as referências, peguei as referências, o nome, bonitinho, o título, tudo. Entrei no Plastic, não existia o artigo. Era mentira. Ele não existia. Não existia, ele inventou o nome, ele inventou o autor. E aí eu olhei e falei, caramba, tem um... Não, mas e aí? Como é que pode E aí eu fui na revista, a página não era aquele artigo, né? Ele inventa. As máquinas artificiais, elas ainda alucinam muito. Então você não pode tomar ainda essas decisões de pesquisa científica tão forte lá. Então acho que para os próximos anos não vai acontecer nada disso. Para o nosso core business, mas para a associação, corrigir português, formatar melhor frase, escrever texto. Então você vai escrever um texto de marketing, né? Ou esse negócio que é o copy, né? Que a gente fala, que é um texto de vendas, né? Ele pode te ajudar quando você quer fazer sozinho. Então quando você está não querendo gastar com um gestor de marketing, você pode ajudar bastante. Mas para essas coisas paralelas, tem que usar... Porque não tem sentido você fazer um erro de português. Joga lá para revisão. Toda vez joga para revisão. Eu acho que como revisor, obrigatório. Tem que usar. E aí você vai aprendendo a usar o que dá e o que não dá. Mas não confia nele ainda para a ciência. Eu estava contando aqui antes, meus filhos foram fazer idade óssea. Fizeram raio-x de idade óssea. E eu joguei no ChatGPT e no Claude, que é da Anthropic, né? Que entrou no Brasil faz um mês. O raio-x para pedir... Né, que você pode jogar a imagem, né? Não sei se não pago, pode, mas no pago que eu faço, tá. Joguei a imagem do raio-x e pedi qual a idade óssea desse raio-x. O Claude se recusou a responder, falou que não responde coisas médicas, e o ChatGPT respondeu com as 2 classificações de idade óssea. Estava errado as 2. No laudo do Fleury e pela minha endocrinologista pediátrica, Paula, também os 2 deram diferente do ChatGPT. Né? Então ele erra. Ele responde muito bem, mas ele erra. Então, para essas decisões médicas, ainda não usaria. Para as decisões paralelas, tem que usar. Para quem programa, é muito bom. Coisas de exatas. Então, por exemplo, você vai fazer... que daí seria programar. Então, coisas paralelas. Programa, de escrever programa para fazer marketing é legal. Para você fazer relatório é legal para revisão. Para tomar a decisão do seu central sua de diagnóstico, não. Não faça revisão bibliográfica por eles. Não faça que dá errado. Dá errado mesmo, assim. Porque aí se você não tiver como checar todas as fontes, como eu fui tentar checar, porque por acaso era o Plastic, eu nunca ia saber. Porque o título era muito bom, ele dava estatística. Ele dava estatística no trabalho que não existe. É um negócio muito louco. Então, assim, não usaria agora para isso. Não acho que nos próximos 2, 3 anos vai mudar para a parte médica isso. Não acho. Posso estar completamente errado. Mas jamais ficaria de fora de começar a usar. Porque vai
funcionar em algum momento para muitas coisas paralelas. Então tem que usar. Já assina um ou pega o gratuito, usa, coloca, escreve, não deixa sair documento do seu curso de português. E aí você vai se familiarizando, igual a gente foi se familiarizando com pesquisar no Google, igual a gente foi se familiarizando com comprar na Amazon, no Mercado Livre. Tem que se familiarizando, a gente vai ter que usar isso. É muito legal para essas coisas paralelas. Mas o que eu queria deixar, só para não... Senão eu sei que daqui a pouco fica muito técnico, do marketing para você descobrir quem é a sua voz, eu acho que tem algumas coisas que são muito legais. Uma é você ler... Tem um livro que é muito bom, que chama Story Brand. Eu acho que é um livro que é pouco recomendado e é muito bom. E ele te fala isso, ele te dá um resumo de como criar sua própria história. Story, S-T-O-R-Y-B-R-A-N-D. Donald Miller, o autor. Ele vai te mostrar esse livro, ele vai falar, olha, é isso que você tem que ter. Como que você conta uma história que interessa ao seu cliente? Aí ele vai te contar o mito do herói, né, que é a história clássica de todo mundo, e vai falar, mas tem um twistzinho que ninguém pensa. O herói não é você, o herói é seu cliente. Então, quando você for fazer uma história sobre você e sua empresa, não pensa no que sua empresa faz, que todo site, inclusive o meu, eu estou reformulando para isso. A gente começa contando quem a gente é. Mas a gente não começa contando qual que é o problema que a gente resolve do paciente, entendeu? E é isso que a sua comunicação tem que sempre focar no problema primeiro do paciente. Por isso que eu estou falando, se você perguntar para um paciente, ele vai te dar a resposta do que é a dúvida dele. Responde a dúvida dele. Aí vê o que você consegue resolver da dúvida dele com as suas capacidades. E o que você quer, né? Porque você não é obrigado a fazer nada do que você não concorda. Então, eu acho que leia o Story Brand e lê Vencendo o Invisível, esse eu sempre recomendo, Vendendo o Invisível, do Harry Beckett, que é um livro que te mostra que quando você trabalha com marketing de serviços, é muito diferente de trabalhar com marketing de produtos. O que eu recomendaria para quem vai fazer o seu próprio marketing? Não se baseia em histórias de marketing de quem vende produto ou de quem vende frequência de uso. Não vai ler a história do Starbucks para fazer o seu consultório. É um vídeo que eu fiz também, um riozinho que eu fiz. Não é o Starbucks. O Starbucks é venda recorrente, é todo dia, a pessoa vai comprar, ele vende um café com uma margem um pouco mais alta para ganhar no volume. Não é isso que a gente faz. A gente não faz volume, a gente não faz venda todo dia para a mesma pessoa. A gente vende cada hora para uma pessoa nova. O número de vezes que uma paciente numa cirurgia plástica vai te usar é muito pouco para você querer basear nas vendas de recorrência, programa de milhagem. Eu vejo, sabe, os médicos implementando coisas de comprador recorrente. Não é comprador recorrente. A pessoa da cirurgia plástica não é comprador recorrente. Não adianta você ter uma base de 1000 usuários de Instagram vendo você todo dia que não te consomem, entendeu? Por isso que eu acho que Instagram, embora faça muito sucesso, porque a gente vê a pessoa que fez sucesso e fica sonhando, entendeu? Não é o bom para o médico. O bom para o médico é tipo o Google AdWords. Todo dia tem gente procurando que vai fazer um consumo e depois não vai mais te usar. Então o Instagram é para consumo recorrente. E o que você acha do TikTok? Eu adoro, acho muito melhor do que o Instagram. Você acha melhor? Eu o adoro. Alcance é maior, né? Não. Não? É muito difícil controlar o TikTok. Porque é muito difícil você se inscrever e seguir alguém no TikTok. O Instagram está fazendo isso, né? Depois do TikTok, o Instagram passou a fazer isso. Hoje em dia é muito difícil você ver os posts das pessoas que você segue, né? E YouTube é assim, né? YouTube eu tenho lá cadastrado sites que eu quero... No meu feed não vem os sites que eu sou inscrito. Ele está tirando as inscrições, ele quer ficar te apresentando coisa nova. Isso é uma invenção do TikTok. Então o TikTok é muito difícil. O alcance do TikTok é muito confuso, ele é instável. Uma hora você está aparecendo para uma pessoa, você está aparecendo para outra na sequência, você não tem controle. O TikTok tem essa incapacidade. O Instagram você ainda sabe que os seus seguidores têm uma chance muito grande de ver o seu conteúdo. TikTok não. TikTok não. Os seus seguidores até vão ver, mas é difícil seguir. Não é tão fácil você falar, vou clicar e começar a seguir essa pessoa. Você vai começar a seguir aquele tema. Então, eu adoro o TikTok por esse monte de vídeo interessante, um monte de bobagem, né? O TikTok tem muito vídeo falso, sensacionalista, mas eu gosto muito mais do que Instagram, porque eu não fico vendo toda vez a mesma pessoa. Entendi. Porque para mim me cansa. Eu vejo lá, a pessoa não tem mais o que falar. Depois da terceira semana que você segue a pessoa começa a republicar a mesma coisa. Então o TikTok é um lugar muito selvagem para você tentar criar uma marca no TikTok. E de repente você não sabe, não é tão fácil controlar quem vai explodir no TikTok ou não. É uma plataforma mais associada a jovens.
não é tão fácil de domar. Eu adoro TikTok, não acho que é tão fácil de domar igual as outras. Também não acho que TikTok é a melhor plataforma para isso aí, mas sempre alguém vai fazer sucesso lá. Vai ter o cirurgião plástico de maior sucesso do TikTok, como vai ter o cirurgião plástico de maior sucesso do Instagram. Não quer dizer que você vai ter sucesso lá, ou que seja fácil, ou que seja amplo, que o número de pessoas que têm sucesso lá vai ser grande. O número de restaurantes que faz sucesso no Instagram e no TikTok é muito baixo. O número de restaurantes que existem, que a gente recomenda, é muito alto. Eu acho que a gente parece mais esses restaurantes de bairro do que as coisas do Instagram e do TikTok, entendeu? A gente é aquele restaurante de bairro, uma unidade, fazendo sucesso há muitos anos, ou começou agora e vai devagarzinho crescer, e não é um sucesso no TikTok, não é um sucesso no Instagram. Eu não vejo essa necessidade de fazer sucesso no TikTok e no Instagram. Eu acho que isso é uma necessidade de curto prazo da pessoa que está desesperada querendo ganhar dinheiro. E a pessoa precisa entender que ela vai compor no longo prazo. Geralmente, os pacientes não vão em você pelo que você falou de bom. Os pacientes deixam de te recomendar ou vão embora de você pelo que você fez de ruim. Então, não se preocupa mais em resolver os problemas internos do seu consultório. Se preocupa em ter uma consistência dentro do consultório com o que você falou. Se preocupa que quando o paciente chegou até você, você não perde aquele paciente chegou até você. Tem tanta coisa melhor para fazer em marketing do que fazer TikTok e Instagram, entendeu? E por que você quer ser o cara do TikTok e do Instagram? Por que você quer essa batida na tua cabeça? Você só quer que o paciente chegou até você, entra no Instagram e vê que você existe, ponto. Você está ali. E Gustavo, você falou uma coisa que me chamou a atenção, que você comentou aqui, que tem muito médico que queima dinheiro no consultório por uma má gestão, né? Sim. Eu concordo com você, né? Eu acho que o médico ele devia ter essa cadeira na faculdade, né? O médico não sabe lidar com dinheiro, na grande maioria das vezes. Hoje está mudando um pouco isso. Nos dois lados, o lado da gestão e o lado das finanças. Nos dois lados. É sempre um tripé, né? Marketing, gestão, finanças. Mas então, nessa parte do consultório, o que você... Vou abrir meu consultório agora. Estou começando agora. Quais os erros que eu não posso cometer? Perder controle do dinheiro, né? A coisa que a gente mais vê com o cirurgião plástico é ser roubado, né? Pelo funcionário. Isso é... Todo mundo que tem um consultório onde não é ele que tem noção exata do dinheiro que entrou é roubado, ponto. Não tenha dúvida. Se você não sabe quem está te roubando, você só não sabe quem está te roubando, mas tem alguém te roubando. Se você não tem controle, não há a menor dúvida, né? Eu fiz uns cursos do capítulo de gestão com um rapaz que é lá, o Leandro, ele ia lá e organizava as finanças do consultório. Ele falou, cara, todo lugar que eu entro tem roubo. Todo consultório que a pessoa não controla firme o que ela ganha, se você não fecha a caixa toda semana, você está sendo roubado. Ponto. Não há dúvida, né? Sim. Então, primeiro de tudo, essa coisa do eu deixo finanças com o meu concierge, eu deixo, né, porque eu não tenho secretária, não tenho recepcionista, eu tenho meus concierges que cuidam de mim, eles que decidem quanto eles cobram, estão te roubando. Então, a chance é muito alta, lógico. Não quero dizer mal dessas pessoas, mas estão te roubando. Então, a primeira coisa que você está perdendo dinheiro é que estão te roubando mesmo. Então, tenha melhor controle sobre o que você está ganhando e para onde está indo esse dinheiro. Eu tenho um diretor de um banco que é meu paciente, que ele foi outro dia lá no consultório, inclusive, foi engraçado, que eu tenho uma máquina de cartão, ele falou, você está satisfeito? Que é do outro banco, né? Daí eu falei, estou satisfeito. Ele falou, quantas vezes que não paga o cartão? Eu falei, não, nunca não paga. Eu olho toda semana e sempre pago. Ele, que legal. Como que legal? Mas significa, então, que não, tem cartão de crédito que não está pagando, entendeu? E se você não controla toda semana, você pode achar que está ganhando e aí é a gestora do cartão que não está te repassando. Aconteceu uma vez só comigo, né? Eu checo isso aí faz desde 2019. São 5 anos e em 5 anos teve um cartão só que não tinha sido pago. Mas parece que é uma coisa que acontece, entendeu? Então você tem que tomar cuidado. Eu vi gente que depois de 4 meses não sabia que o cartão estava antecipando automático e tirando 3% de antecipação. Então, deixar de perder dinheiro através de descontrole financeiro é o mais importante. Aprenda a controlar quantas notas você emitiu, né? Obviamente que eu acredito que você tem que emitir notas, mas se você não emitir notas, pior ainda, porque você tem que aprender a controlar o que você está fazendo de caixa 2, mas você vai ser roubado se você não controlar. Não há a menor dúvida. Outra coisa é entender que existe uma coisa que é chamada valor, né? Em economia, a gente mede valor, que é a diferença do quanto o paciente toparia, o consumidor toparia pagar para você, para o seu preço de custo, né? Então, existe uma escala que é o preço de custo. Tudo que você tem o willingness to pay, desejo de pagar, então você pergunta para uma pessoa, quanto você pagaria para essa cirurgia?
Se você conseguir extrair essa informação de verdade dos pacientes e der na média que os pacientes pagariam 30 mil por aquela cirurgia, o teu custo de criar aquela cirurgia é 5 mil, o valor que você criou é 25 mil. Né? Então, valor, em definição econômica, essa diferença entre preço de custo e desejo de pagar do paciente. E aí você vai setar o preço, o seu preço vai estar numa dessa faixa de intervalo. E o preço só vai determinar, o preço de que você cobra não muda valor, né? O preço que você cobra só muda qual a porcentagem do valor criado que está sendo capturado por cada agente. Então, se o seu preço está no meio do caminho, metade do valor você capturou, ou seja, você criou custo. O custo ninguém captura, né? O custo já foi. O valor, vamos dizer que o seu custo é 1.000, o negócio custa 10 mil, o valor é 9 mil. Se você colocou em 5 mil o preço, você capturou 4 mil do valor, o cliente capturou 5 mil do valor, entendeu? Então, o preço define para onde vai o valor. O que eu vejo muito médico fazendo é aumentando o custo dele sem aumentar o desejo de pagar da paciente. Então, você está aumentando o custo sem aumentar o desejo de pagar, você não está criando valor nenhum, você está destruindo o valor. Você está diminuindo o valor. E aí você sobe o preço. Ah, mas aí eu consegui subir o preço. Tudo bem, mas aí você diminuiu o que o cliente sentiu que capturou valor. Se ele sente que ele capturou menos valor, ele começa a te indicar menos, entendeu? Porque é importante você não pôr o seu preço no preço máximo que a pessoa deseja pagar, porque senão ela não vai te recomendar, porque ela não capturou valor nenhum. Ela pagou o que ela achou que era o máximo que podia extrair dela. Ela se sentiu dando tudo o que ela podia. Então ela não te deve nada e não vai te devolver. Então o preço é sempre colocado um pouco abaixo do quanto a pessoa quer pagar. Porque ela tem que sair com a sensação que ela ganhou mais do que ela perdeu. Né? Então ela pôs menos dinheiro do que o que ela ganhou. Então se você vai aumentando o seu custo, sem conseguir aumentar o valor que a pessoa pagaria, mesmo que você foi conseguindo aumentar o preço, você está perdendo essa margem de captura de valor que vai se refletir negativamente na recomendação do paciente em relação a você. Então outra coisa que eu vejo é as pessoas aumentando o custo sem parar. E então ela vai em coisas que não aumentam o valor. Então, aquilo que eu disse, geralmente a gente acha, a paciente, se eu começar a dar um mimo para ela, né? Vou dar uma dose de uísque, vou comprar uma champanhe. Essas coisas não vão aumentar o quanto a pessoa quer pagar, entendeu? Ou com muita frequência. Você precisaria de mais pesquisas para afirmar isso, mas pode ser que não aumente. Pode ser que seus pacientes vão em você e acham muito legal que você dá champanhe. Mas não fez ela querer pagar mais em você. Ela pode entender que aí você está cobrando mais e ela fala, tá bom, no final das contas eu paguei minha própria champanhe. É isso, entendeu? Mas se não aumentou o desejo dela te pagar, você só aumentou o seu custo. Se você vai contratando mais gente, bota mais coisa no seu consultório, vai criando uma estrutura de complexa muito maior, então você passou a ter uma clínica muito grande, que tem um piso muito bonito, que tem aquele cara que toca piano, você só aumentou o custo e não conseguiu aumentar o willingness to pay da pessoa, você fez uma má troca, você destruiu o valor. E eu vejo isso muito comum, porque a pessoa começa a perguntar tudo o que quer. E se perguntar o que quer, vai todo mundo dizendo o que quer. Você quer ir num lugar que dá champanhe, que tem manobrista na porta. E aí o dia que diminui um pouquinho os seus pacientes, esse custo não vai embora. E aí você queima dinheiro. É aí que você queima dinheiro. Então, o que é queimar dinheiro? Queimar dinheiro é quando você está pondo dinheiro aumentando o custo sem criar valor. Isso é queimar dinheiro. Entendi. Você pode estar positivo, mas você queimou dinheiro. Porque se você não tivesse aumentado esse custo... E aí quando você vai perguntar para o paciente, raramente ele fica pelos mimos que ele recebeu. Ele vai embora pelas coisas erradas que derem. Então você pagou champanhe e aí a sua funcionária não ligou no dia seguinte para passar o orçamento. Aí você perdeu esse cliente por falta de orçamento, por falta de explicação. E era mais barato você já ter só mandado o orçamento do que comprar champanhe, entendeu? Ou do que botar um piso de mármore, entendeu? É muito mais provável que um cliente vá embora porque o seu consultório é sujo, no que você não vê, do que porque você tem... Ou ficar porque você teve o seu esquinho ou alguma coisa lá fora. Então, limpeza é uma coisa muito importante para médico. É um sinal exterior de preocupação. Então, talvez mais importante do que você contratar uma recepcionista que fica ali sendo super legal com todo mundo, é você contratar alguém que deixa o seu banheiro sem aqueles papéis caindo para fora. Então, essas coisas... Eu acho que onde queima dinheiro... Primeiro, perde muito dinheiro sendo roubado, perde muito dinheiro investindo mal o médico. Mas, em segundo lugar, é aumentando o custo sem parar em coisas que não geram aumento de desejo de pagar. Porque interpreta mal. Porque não está interpretando o que a pessoa quer. Não está olhando o que o outro quer.
Tá olhando o que ele acha engraçado, legal. Você falou uma coisa que tem me chamado a atenção. Não sei se vocês têm observado isso, Flávio. Eu já vejo muito isso no Instagram. Né? Tem médico que a paciente sai do consultório com uma sacola, com o símbolo dele. Ali tem hobby, ali tem shampoo, ali tem não sei o quê. Uma verdadeira mala, entendeu? Que tem um custo. Isso, exato. E que muitas vezes isso talvez não agregue tanto. Não, se o cara tirasse isso, ele ia provavelmente fechar a cirurgia. Entendeu? Assim, você vai falar com essas pessoas, é sempre muito difícil, porque essas pessoas têm certeza do que elas fizeram, né? Eu acho que carece pesquisa, carece conhecimento do mercado. Pode ser que tenha pessoas que tenham isso. Mas, com frequência, esse hobby, essa bolsa, não está com essa pessoa, né? Ela passou para alguém que precisava mais do hobby, precisava da bolsa. Então, você chega lá e tá alguém que queria mais a bolsa do que aquela pessoa. Então, nem serviu para o que você queria. Ela não queria isso. Minha mãe falava muito isso, né? Quando ela começou o consultório, ela fazia aquelas pastas de papel com os logotipos dela. Tudo. Ela falava, você ia no lixo da esquina, tinha um monte de pasta nossa enfiada lá. Então, é um negócio que você tem que pensar se você está agregando. Lógico, muita coisa não custa nada e torna bonito. Eu não vejo nenhum problema você investir para que seja bonito. Desde que você saiba que isso não necessariamente está agregando valor. Geralmente, o paciente está procurando muito mais coisa barata, que é atenção sua, pontualidade, retorno, né? Então, assim, nesse negócio do elevador que eu falava, se você reparar nesse elevador que a gente aperta o botão e ele te dá um elevador, ele não te dá retorno nenhum, né? Você não sabe se o elevador está vindo ou não. Eu estava no hospital quinta-feira operando, tinha uma paciente reclamando de um monte, falando, pô, vem tudo B, tudo elevador que vem tudo B, esse B não chega, e não sei o quê. E assim, talvez se ela soubesse que o B estava no 20 e está descendo ao 2, ela tivesse um feedback, que o elevador está descendo, ela ficaria calma. Mas como não tem feedback, ela fica ansiosa, entendeu? E eu falei, não, calma que aqui sempre dá certo. Mas ela não sabe, ela não está lá sempre. Sempre chega o elevador. Eu falei pra ela, não, quebrou e a gente não está sabendo. Eu falei, não, o elevador vai vir. Mas eu tive que acalmar ela. Porque ela não tem o feedback. Então a gente esquece muito isso de paciente. O paciente não tem o feedback. Então ele não sabe que as coisas funcionam. Então você, que eu brinco, no vídeo que eu falo você pediu uma coisa no convênio, leva 4 semanas, o paciente não sabe que é normal levar 4 semanas sem resposta nenhuma. Aí você fica 4 semanas sem passar nenhum feedback para o paciente. Sim. Ele começa a achar que você esqueceu dele. Aí ele vai começar a te mandar e-mail. Aí você vai falar, paciente chato, cara, não para de me cobrar, não tenho nada a fazer. Calma, ele só quer um feedback, entendeu? E esse feedback te custa quanto? Mandar um e-mail? Ou pedir para sua secretária mandar um WhatsApp falando, olha, só para você saber, o processo do convênio continua em análise e ainda não tivemos resposta. Cara, isso vale muito. Custa quanto? Então, nesse aspecto, existem atualmente, eu tenho a impressão que está crescendo, alguns aplicativos e alguns algoritmos de comunicação, especialmente por WhatsApp, né? Sim, CRM, uma comunicação meio automatizada, com respostas já pré-definidas, e que hoje em dia todo mundo sabe que, obviamente, ninguém está respondendo ao vivo ali, né? Qual que é a sua visão sobre isso? Você acha que isso... Lógico, tudo na vida tem prós e contras, né? Mas você acha que esse é um caminho que deve perdurar? Você tem que automatizar, você tem que usar a inteligência artificial, não tem problema você responder uma... Assim, eu tive uma experiência com uma companhia aérea e eu sei que tudo que está vindo da resposta do WhatsApp deles é tudo robô programado. Mas é ótimo, pelo menos eu sei que está tendo uma interação. Então, chegou o seu embarque, parabéns, olá, aqui você pode personalizar mais ou menos, aqui a inteligência artificial a Bia do Bradesco, não precisa, eu não vejo necessidade de ser tão fingir que é um ser humano respondendo. Pode ser bem automático, mas só o fato de você saber que está sendo seguido, que o processo não perdeu, prévia, ou que pelo menos se existe a preocupação prévia de saber que isso é um sistema e que pelo menos o sistema está vendo você, entendeu? Então alguém está te vendo. Acho que hoje em dia a gente já aceita muito bem que é o sistema que está te vendo, porque se o sistema está te vendo perdido, eu não estou, entendeu? Então eu acho que a resposta automática ela é muito melhor do que a ausência de resposta. Precisa ser você? Não precisa ser você. Talvez algumas mensagens sejam mais legais. Por exemplo, tem umas mensagens que eu acho meio boba, tipo, parabéns pelo seu aniversário. Ninguém mais aguenta receber parabéns automático porque sua data de aniversário foi colocada lá. Essas eu acho meio boba, porque não traz nenhuma vantagem para o paciente. E parabéns não é uma coisa que você quer receber, a não ser as pessoas muito narcisistas. O que você quer é receber o carinho de alguém que lembrou de você. Então, parabéns automático eu acho bobagem, por exemplo. Mas... olha, deu uma semana do seu processo, ainda não tivemos a resposta, mas ele está sendo acompanhado, pode ser totalmente automatizado. Resolveu o teu problema do paciente, entendeu? Porque se você está num sistema, você não será perdido. O sistema existe.
Né? Se você está contabilizado pelo sistema, a pessoa sabe que não está sendo perdida. Então, eu acho que tem que usar a automatização. Não quer dizer que eu faça, porque não é tão simples de fazer o que a gente fala que tem que fazer, né? Porque eu gosto de estudar marketing e não ficar mexendo no meu próprio consultório. Mas é ótimo. Mensagens automatizadas funcionam super bem quando agregam alguma coisa para o paciente. Um parabéns automático não agrega para o paciente. Uma resposta de que o seu processo continue a análise, não te perdemos, agrega muito para o paciente, entendeu? Então, sim, respostas automáticas funcionam muito bem. Não precisa se preocupar se é carinhosa. É isso, sabe? Assim, você quer muitas vezes só saber que você não vai ser perdido, que não está acontecendo nada, que você não está errado. E aí as coisas que são para tornar a pessoa excepcional, tipo um parabéns, aí se você quiser fazer, você tem que ligar, porque aí esse é o carinho, né? A máquina não dá carinho, mas ela dá certezas, né? Então, e certezas criam valor, né? Segurança cria muito valor. Na base de necessidades humanas, tudo bem que isso é um pouco controverso, mas segurança é melhor do que estima, né? Então, se você não tem segurança de que está dando tudo certo, não adianta você querer ser legal. É mais importante você ter segurança do que ser legal. E mais importante ter segurança do que o desespero do medo, né? Então, vale. A automatização vale muito. Inteligência artificial vale muito para tirar de você essa carga das coisas que são obrigatórias. E se você conseguiu determinar qual que é o seu processo dentro do seu consultório, putz, aí você está muito bem, porque você determinou na gestão. Mas isso é gestão, né? Determinar adequadamente os seus processos. Se tem mensagem automática que chega na hora certa para o paciente, é porque você tem um processo bem feito. A chance de você errar é muito menor. Perfeito. Flavinho, já tem 1h15 já de podcast. Ficaríamos mais 1 hora aqui fácil, né? E o Gustavo, eu sei que tem um compromisso agora, daqui a pouco, né? Mas eu não queria deixar o Gustavo sair sem perguntar para ele uma coisa mais pessoal agora, menos técnica, né? Você, como eu já disse no início, vem de uma família aí de médicos, terceira geração. Seus pais, né? Seu pai, ex-presidente da nossa regional, queridíssimo colega, sua mãe médica também, e os avós. Eu queria que você contasse rapidamente pra gente como foi essa evolução dentro de uma família médica. Você tem irmão, cirurgião plástico, cunhado, irmã, enfim. É uma família enorme, cheia de médicos. Você contasse como foi essa evolução rapidamente e contasse pra gente também o que é o seu hobby hoje em dia, o que você gosta de fazer nas horas vagas, quais são as suas predileções aí para se divertir e tal. A evolução é muito interessante, que era muito rápida, por isso que eu fui fazer marketing, né? Meus avós não tinham consultório, meu avô morreu muito jovem, minha avó fazia hospital, então eles não tinham um consultório, mas esse consultório já tinha sido passado para minha mãe. Quando eu fui fazer medicina, minha avó já não clinicava. Ela faleceu, inclusive, no meu 6º ano. E meus pais tinham um consultório, que é no mesmo lugar, com o mesmo número, com o mesmo espaço físico, com a mesma metragem quadrada, que atendiam 2 pessoas. E aí, de repente, num período muito curto, meu cunhado, casado com a minha irmã, se formou, minha irmã se formou, eu me formei, minha esposa se formou. Em pouquíssimos anos, um consultório que há 20 anos era estável de 2 pessoas e muito grande para 2 pessoas, ficou super apertado, não cabia ninguém, tinha um monte de gente querendo dar opinião, uns públicos bem variados, que a gente estava levando público de gente jovem, de médico jovem, né? Ou seja, os pacientes que estão ali começando com você, né? Aquele paciente que foi que adora estar com você no começo, mas que ainda não criou toda aquela relação de longo prazo, misturando com o consultório que só tinha cliente de longo prazo dos meus pais. Foi uma confusão muito grande. Aí as funcionárias ficaram super sobrecarregadas, a gente teve que começar a instalar sistema de computador para começar a gerenciar as pessoas, centralizar pagamento, tudo isso indo para frente, ao mesmo tempo que a gente ficava reformando uma casa antiga o tempo inteiro para conseguir mais um consultóriozinho para alguém atender, porque não tem lugar mais. Isso gerou muito conflito inicialmente, e depois a gente foi se achando, porque a gente resolveu montar uma empresa familiar. Aí veio meu irmão, que veio depois de alguns anos, aí a esposa do meu irmão, que é pediatra, e agora o irmão da minha esposa também está atendendo com a gente lá, que é cardiologista. Então nós somos 9 pessoas hoje em dia. Então um consultório de 2 pessoas, num prazo relativamente curto, bastante curto até, virou um consultório de 9 pessoas. Essa evolução foi muito complicada, as dores do crescimento, a gente tem se virado com ela, junto com isso um mercado que não para de evoluir. Então antigamente o paciente ligava e pronto, mandava um bip, agora ele manda e-mail, depois ele manda WhatsApp, aí agora ele não quer nem marcar consulta mais por telefone.
antes você falava com um hospital, você ligava e marcava com a secretária. Hoje em dia você precisa mandar o documento por não sei aonde, a senha por não sei o quê. Agora o seu anestesista não recebe mais cheque, que era o que todo mundo recebia. Você tem que ter o sistema de pagamento dele. Então esse sistema foi ficando grande, confuso, e por isso que eu fui fazer marketing. Ao mesmo tempo é muito fácil porque, por exemplo, eu saio daqui agora, vou para uma cirurgia com meu pai. Dá para a gente discutir coisas no sábado com ele. Depois a gente vai almoçar na casa da minha mãe. Então a gente pode continuar discutindo o consultório no sábado na casa da minha mãe. E amanhã nós vamos estar junto, vendo o jogo do Corinthians, e vamos conversar sobre o consultório. Então a gente consegue misturar isso muito. A evolução foi uma coisa muito interessante e dá uma tranquilidade muito grande. Quando você já tem seus pais lá, dá para você não ter muito desespero por ficar criando um consultório do nada, que dá muita pressão, né? A necessidade do dinheiro cria uma pressão absurda, e a gente foi com mais calma navegando tudo isso, porque meus pais deram essa segurança pra gente. O que eu mais gosto de fazer como hobby, assim, eu mexo muito com tecnologia, né? Meu hobby é ficar estudando tecnologia, mas o mais gostoso é ficar viajando. Eu adoro viajar, estou sempre comprando viagem. Agora tenho mais 2 viagens já compradas com a minha família, já estou pensando na 3ª viagem do ano que vem. Há pouco tempo vocês chegaram numa viagem longa, né? Nós fomos para Bariloche, agora esquiar. A gente foi esse ano esquiar em Park City. Meus pais foram com a gente tanto para Bariloche quanto para Park City. Agora eu vou para Nova York. E eu vou, depois no final do ano, nós vamos para Avoriaz, na França, e vamos fazer Portugal também. Bacana. Eu gosto bastante de viajar. Mas a maior coisa que eu mais leio é tecnologia. Eu leio muito de... Mas assim, por exemplo, se eu pegar meus últimos 250 vídeos do YouTube, que eu vejo mais ou menos uns 80 vídeos por dia, pelo menos no YouTube, sem brincadeira, no mínimo, são sobre mochilas de viagem. Mochilas para carregar e como fazer mala de viagem, que eu só viajo com mala de mão, não viajo com mala para despachar. Que bacana. Desde 2009 eu só viajo com mala de mão. Tenho que botar as coisas quando vai comprar coisa nos Estados Unidos e voltar, quando tem muita coisa de criança, mas eu sempre quero ficar nisso. Então meu hobby é ficar achando essas coisas tecnológicas que resolvem e tudo mais. Então aquele carregador que vem com os adaptadores, eu fico fazendo isso. Eu adoro ficar no YouTube. Mas eu só queria, só para terminar, queria falar que eu acho que o mais importante quando a gente vai falar de se formar em gestão, marketing, tudo, é só entender uma coisa. A coisa mais importante quando você abre uma empresa é fazer vendas com lucro. As pessoas às vezes esquecem isso. Então, se no final das coisas, o que manda na tua vida de empresa é vender com lucro. Se você faz marketing só querendo vender, mas não está preocupado com o lucro, está errado. Se você quer fazer gestão e marketing e não está pensando em vender, está errado também, porque vendas com lucro é o objetivo final de todo mundo. A gente está numa profissão para fazer vendas com lucro, senão vai fazer alguma profissão que seja de doação. Você vai para o SUS viver atendendo pessoas porque você não precisa do dinheiro. E aí talvez seja até mais legal, porque você vai fazer uma coisa que é muito mais completadora, interna sua, né? Então, se você resolveu abrir um consultório, entenda que você tem que vender com lucro. Ponto. É o objetivo final. E existem 3 ferramentas para vender com lucro, que são o tripé que sustenta as vendas com lucro. Marketing, gestão e finanças. Nenhuma delas é mais importante que a outra. 2 são voltadas para você mesmo, que é gestão e finanças, e uma é voltada para entender os outros. Então, se você vai fazer marketing, você tem que abrir mão da visão centrada em você. Você tem que aprender a olhar o que as outras pessoas querem. E aí, a hora que você começar a responder o que as outras pessoas querem de verdade, não no que te interessa, você vai estar fazendo marketing. Por isso que eu falo que marketing é resgate da medicina mais bonita que tem, que é deixar de pensar em você mesmo para pensar no que os outros querem. E é isso que a gente faz em medicina, né? O Hipócrates fazia isso, ficava sentado ouvindo o que as outras pessoas precisavam. Ele nem tinha o que fazer, né? Mas ele ficava sentado ouvindo as pessoas falarem. E eu acho que marketing é muito disso. Então, como eu faço meu Instagram? Como eu faço meu... Eu acho que todas essas perguntas elas estão deturpando um pouco o que é o marketing. Que o marketing não é isso, né? O marketing é o que as pessoas querem saber, onde eu posso responder, né? Então, não, o que eu faço no Instagram? O que as pessoas estão procurando no Instagram que ainda não existe? Se você chegar à conclusão do que as pessoas estão procurando no Instagram que ainda não existe, o que as pessoas estão procurando na busca do Google que a resposta ainda não está bem dada, aí você preenche esse espaço, entendeu? E não eu quero preencher um espaço, então eu vou descobrir onde eu me encaixo, entendeu? É um pouco diferente. Eu acho que essa é a mentalidade que deveria ter. E Gustavo, assim, para finalizar mesmo, você tem algum livro de cabeceira? E se eu tenho algum livro de cabeceira que eu sempre revisite? Sempre revisite. Ou que eu acho que é uma coisa... Eu tenho mais de investimento. Eu tenho mais de investimento porque eu acho que no longo prazo a gente tende a errar muito de longo prazo. Eu acho que para medicina deveria ter um livro obrigatório, que todo mundo deveria ler, que nem é um cara que eu gosto da pessoa hoje em dia. Eu acho que ele fala umas opiniões muito complicadas, mas é o livro do Taleb, que é o Iludidos pela Casa. Para mim esse é o livro
Esse é o livro que guia assim, bastante do que é a minha vida em crenças. Iludidos pelo Acaso é, para mim, fundamental. Não acho que deveria poder fazer medicina sem ler, porque ele dá essa sensação de que, primeiro, que a gente erra muito as nossas interpretações de curto prazo. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, em alguma forma, está coberto no Iludidos pelo Acaso. Que é essa ideia de que você olhar as pessoas que deram certo, você está sabendo que Instagram funciona. Porque você não está vendo as pessoas que deram errado, né? Ele fala isso em fundo de investimento. Você olha lá os fundos que há 30 anos mais deram dinheiro. Aí você vai ver a estratégia deles e fala, essa estratégia dá certo. Então, mas tinham fundos com a mesma estratégia que morreram. E eles não estão na lista de fundos de 30 anos, porque eles morreram aos 10 anos de idade. Então, essa coisa de você ficar vendo só quem deu certo e tentar tirar inferências estatísticas são muito ruins. Você é iludido muitas vezes por isso e muitas vezes iludido pelo acaso. Porque, deu certo para essa pessoa. Então, mas sempre vai ter um cara que vai ser o cirurgião plástico de maior sucesso no Instagram. Não quer dizer que ele sabia o que ele estava fazendo, entendeu? Sim. Pode ter sido só o acaso. Aí você foi iludido pelo acaso. Então, dos 3 livros do Taleb, o que vale a pena ler é o Iludidos pelo Acaso. Eu li os outros, que é o Cisne Negro e o Antifrágil. Nem leria o Antifrágil. Então eu vou te falar 3 livros que eu acho que cada um complementa uma coisa. E acho que todo médico deveria ler. Porque traz muito isso, essa ideia. Porque a gente trabalha muito com isso. Na medicina a gente trabalha muito com essa coisa de você está vendo um resultado, então você acha que ele é a causa. Aí a gente aprendeu a fazer a medicina baseada em evidências para ver que não. Baseada em evidência não é a causa. Então, acho que Iludidos pelo Acaso te dá uma ideia dessa filosofia de vida. Tem um livro que eu acho que é muito legal que chama Justiça, o que é fazer a coisa certa, que é do Michael Sandel. Que é muito bom para você pensar que existem correntes filosóficas diferentes e que elas vão chegar em resultados diferentes para as mesmas coisas, elas não estão certas ou erradas, e o que é justo é muito difícil de você definir. Esse livro é lindo, Justiça, o que é fazer a coisa certa. Michael Sandel é um filósofo. E o terceiro livro que eu acho que tem que ler para médico, assim, não estragar a vida, é Psicologia Financeira, que é recente. Esse é o mais recente de todos. Esse livro é fantástico. Tudo que você vai estudar de investimento, no final das contas, ele condensou no manualzinho para qualquer um ler e entender que a evidência é que você precisa cuidar do seu dinheiro do jeito simples, entendeu? Então, eu acho que se esses 3 livros completam a trilogia do que eu entregaria para os meus filhos lerem, com certeza. Iludidos pelo Acaso, Psicologia Financeira e Justiça, que é fazer a coisa certa, que é bem mais filosófico, mas bem bonito. São os 3 livros que eu acho que toda vez, são livros que eu guardo, que tem que passar, são livros que eu compro, são livros, se você for ver, cada um deles eu comprei pelo menos mais de 4, 5 unidades, porque eu compro para dar de presente para as pessoas, eu encontro alguém, eu compro. São 3 livros, assim, fundamentais na vida. De resto, tem muito livro que eu gosto bastante de ler. Para marketing tem esses que eu citei específico, mas aí não são livros de cabeceira, são livros para você ler e criar conhecimento para quem interessa. Esses outros 3, eu acho que se você não lê um dos 3, está perdendo pessoas que resumem muito bem as dúvidas da nossa vida. Gustavo, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza de estar aqui conosco hoje, né? Eu acho que você reflete muito o que o jovem precisa buscar, né? Esse conhecimento, essa seriedade, esse comprometimento com aquilo que você acredita. E para nós aqui, né, foi um bate-papo bem agradável. Com certeza. Tenho certeza que todo mundo que tem o prazer de estar assistindo esse podcast vai aprender muito. E, cara, mas dizem que o fruto não cai longe da árvore, né? O bom fruto não cai longe da árvore. Inclusive, com certeza, queremos pedir que você dê um grande abraço no seu pai, seu pai, sua mãe, agora. Sua mãe, sabe que é uma família de médicos e de corintianos. Sim. Esse detalhe, pelo amor de Deus. Claro. Senão não tem conversa. Não tem coisa boa pela metade, né? Tem coisa boa inteira. Pô. É isso aí. Gustavo, mais uma vez, muito obrigado. Tudo de bom. Gente, estamos juntos. Até a próxima. Estaremos aqui com mais um convidado, enriquecendo o nosso Papo Reto Paulista. Muito obrigado a todos vocês. Um abraço.